Pare de lutar com problemas do jeito errado. A vida é como um tabuleiro de xadrez. Cada movimento abre novas possibilidades, mas também riscos. A cada jogada surgem problemas que antes estavam invisíveis. Curiosamente, não é a falta de peças que nos leva à derrota, mas a falta de visão. Albert Einstein observou: nenhum problema pode ser resolvido com o mesmo nível de consciência que o criou. Essa afirmação nos leva a pensar que o verdadeiro nó não está apenas nas situações em que enfrentamos, mas no olhar que lançamos sobre elas. O problema muitas vezes não está fora, mas dentro, na forma como raciocinamos, nas limitações de perspectiva, no modo como interpretamos o cenário. É como estar diante de um enigma, escrito em uma língua que ainda não deciframos. Enquanto não expandirmos nosso vocabulário, a resposta permanecerá oculta. A vida, em sua essência, é composta por problemas. Alguns triviais, como decidir alguns afazeres do dia seguinte. Outros que nos pressionam no longo prazo, como escolher uma carreira ou lidar com fracassos inesperados. O filósofo Sêneca já alertava: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muitas vezes, a dificuldade não está no obstáculo em si, mas na forma como antecipamos cenários negativos, multiplicando mentalmente os pesos que ainda não existem. E é justamente aí que surge o dilema. Diante de cada problema, nos comportamos como estrategistas capazes de analisar cada variável ou como peças levadas passivamente pelo fluxo da partida. Essa questão é relevante porque a forma como lidamos com os problemas define não apenas os resultados que obtemos, mas a estrutura da vida que construímos. A procrastinação, por exemplo, não elimina um problema, apenas o disfarça, como uma rachadura coberta por tinta fresca. O adiamento de decisões cria uma dívida invisível ao longo do tempo. Da mesma forma, a pressa em resolver sem analisar gera soluções superficiais que, em vez de curar, abrem novas fissuras. Resolver problemas não é uma habilidade secundária, é o próprio eixo da vida prática e intelectual. Marco Aurélio, em suas Meditações, lembrava que não é o obstáculo em si que define a nossa vida, mas a forma como pensamos sobre ele. Carol Dweck demonstrou em seus estudos sobre mentalidade que aqueles que enxergam os desafios como uma forma de aprendizado desenvolvem maior resiliência e criatividade. Viktor Frankl, ao analisar a experiência humana em meio a um sofrimento extremo, reforçou a ideia de que não podemos sempre escolher o problema, mas sempre podemos escolher a postura que teremos diante dele. Até mesmo a neurociência mostra que, quando interpretamos um problema como desafio e não ameaça, o cérebro ativa redes ligadas à solução e à criatividade. Ao invés de respostas automáticas de medo e fuga, ignorar um problema é como deixar uma rachadura em uma represa sem reparo. A princípio parece insignificante, mas com o tempo a pressão aumenta, fazendo com que toda a estrutura se rompa. Muitos vivem assim. Vivem adiando decisões, acumulando pendências, empurrando responsabilidades para um futuro que nunca chega. O resultado é que, quando finalmente encaram a situação, ela já cresceu ao ponto de parecer quase intransponível. Marco Aurélio lembrava que o obstáculo é o caminho. Ao negar a existência de um problema, negamos também a possibilidade de nos fortalecer. A estagnação não é neutra, ela cobra um preço. O tempo que não dedicamos a resolver hoje se transforma no peso que carregaremos amanhã. E a projeção é inevitável. E se daqui a 5 anos você ainda estiver enfrentando os mesmos dilemas que evita hoje enfrentar? Se as mesmas dúvidas, os mesmos medos e os mesmos conflitos ainda estiverem em sua rotina diária, que história terá para contar sobre si mesmo? Nesse futuro, não é apenas o problema que continua existindo, é a sua vida que permanece suspensa, como um livro aberto que nunca avança para o próximo capítulo. Nietzsche advertiu que o homem que não enfrenta dragões nunca descobre a força que possui. Deixar os problemas sem respostas é permitir que esses dragões cresçam na escuridão. E quanto maior eles ficam, mais difíceis são de enfrentá-los.
A questão, portanto, não é se você vai ter problemas. Isso é inevitável. Mas se terá disposição para enfrentá-los antes que eles definam quem você é. E se os problemas são inevitáveis, o que resta não é evitá-los, mas aprender a atravessá-los. Resolver um problema não significa encontrar uma solução imediata, mas construir clareza em meio à complexidade. É como caminhar em um terreno enevoado. A visibilidade não se abre de uma vez, mas a cada passo a estrada vai se abrindo aos poucos. Viktor Frankl escreveu que quem tem um porquê suporta qualquer como. O sentido que damos ao obstáculo é a primeira chave. Sem ele, qualquer dificuldade parece insuportável. E com ele, até as maiores dores parecem suportáveis. Por isso, o primeiro movimento diante de um problema é se perguntar: o que isso me obriga a aprender? O que isso revela sobre mim? E o que isso pode transformar? A ciência também confirma essa abordagem. Pesquisas em psicologia cognitiva mostram que definir com precisão um problema já é metade do caminho para solucioná-lo. Nomear aquilo que antes só parecia uma sensação confusa ativa áreas cerebrais ligadas ao raciocínio analítico, ao invés de manter a mente presa em respostas emocionais. Carol Dweck reforça: quando tratamos os problemas como etapas de aprendizado, a mente se abre para experimentar, errar, ajustar e prosseguir, ao invés de se paralisar diante do medo da falha, do erro. Vamos tentar encontrar uma solução. 3 movimentos simples podem servir como pontos de partida. Primeiro, nomear claramente o problema, retirando-o da névoa da confusão. Segundo, separar aquilo que depende de nós daquilo que não temos controle algum, direcionando energia apenas ao que é possível. Terceiro, dividir a resolução em etapas pequenas e progressivas, evitando a ilusão de que tudo deve ser solucionado de uma única vez. É uma prática que une estoicismo à ciência, a serenidade para distinguir o que podemos mudar e a racionalidade para agir com foco onde há poder de ação. E a vida continua sendo um tabuleiro de xadrez. Os problemas não desaparecem, mas a forma de enxergar os problemas é que muda a nossa partida. O enigma que antes parecia indecifrável começa a revelar sentido quando elevamos o nosso nível de consciência. E o que antes era visto apenas como um obstáculo começa a se mostrar como parte do caminho. Einstein disse que não resolvemos os problemas com o mesmo nível de consciência que os criou. Esse é o ponto de retorno. Cada vez que enfrentamos um dilema, não é apenas a situação que se transforma, somos nós que nos transformamos no processo. Resolver um problema é também aprender a pensar de outro jeito, expandindo a linguagem com a qual interpretamos a realidade. E no final, a vida não se define pela ausência de problemas, mas pela qualidade das respostas que damos a eles. É nesse exercício contínuo que se constrói clareza, maturidade e direção. E fica uma última pergunta. Diante do próximo problema que surgir, você será apenas um jogador reagindo às jogadas? Ou será aquele que enxerga o tabuleiro inteiro e decide o rumo da partida?